Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes. A gente vai falar sobre educação, especificamente os desafios da gestão durante a pandemia para a educação, especialmente nos municípios de Barretos e de Bilac. Já está com a gente aqui a secretária de Educação de Barretos, que é a Jéssica Santos. Jéssica, muito obrigado por nos atender. Oi, Jeremias, olá, você e todos que nos acompanham. Na verdade, nós que agradecemos o convite e a oportunidade para refletirmos juntos um pouquinho sobre os desafios encontrados aí e também possibilidades, né, no cenário educacional neste ano de 2021. Muito obrigado, a gente que agradece. E também com a gente o Luiz Henrique. O Luiz, ele é diretor municipal de educação de Bilac. Aliás, o Luiz, você é diretor de educação, de cultura e de esportes também, né? Já Esporte e abrange lazer. bastante coisa aí. Esporte e Isso, lazer, tá bom. Então isso, vai ser diretor importante. municipal de educação, cultura, esporte e lazer. Muito bem. Vocês me mandaram aqui, eu vou pedir para o Luiz depois só ficar mais próximo aqui de cima, assim que aí o telespectador consegue acompanhar todos nós muito bem, mas eu vou passar um pouquinho para a Jéssica. Jéssica, fala um pouquinho, você passou aqui para mim os números da educação em Barretos. São 13 mil alunos, 50 unidades escolares e 1.800 profissionais que atuam na educação na cidade de Barretos, que a gente que está aqui na capital conhece como a cidade do peão, da festa do peão, né, que esse ano de 2021 não teve, infelizmente, 2020 não teve, vamos ver se vai ter agora, né? Mas eu já tive a oportunidade de outras vezes conversar com a secretária anterior, mas eu queria que você nos atualizasse como é que tem sido aí durante a pandemia e principalmente iniciando a idade e os ciclos que vocês são responsáveis. Se é o primeiro ciclo, o segundo, enfim. Sim, Jeremias, são esses os números aproximados aqui de Barretos. Diferente aí do Luiz, aqui nós somos apenas Secretaria Municipal de Educação. O nosso histórico também já foi SMEL, Secretaria Municipal de Esportes e também Lazer, mas pelas dimensões da rede a gente viu a necessidade desse desmembramento, né, nos anos e gestões anteriores. Barretos hoje é polo administrativo, né, aqui da região, e nós temos sim essa rede gigantesca para administrar junto aí a nossa equipe. Né? A faixa etária que a gente atende enquanto Secretaria Municipal de Educação é educação infantil fundamental. Nós iniciamos aí na creche, né, e na pré-escola, crianças de 0 a 3 anos, crianças de 4 e 5 anos, no ensino fundamental do 1º ao 5º ano e fundamental 2, do 6º ao 9º, e também temos algumas unidades que atendem com EJA, mas a nossa EJA, ela aí para alfabetização também, que seria uma formação do 1º ao 5º ano para aqueles jovens e adultos que não puderam se alfabetizar na idade certa. Nós temos aí aproximadamente 13 mil alunos, porque eu digo aproximadamente porque é muito natural, né? A gente tem ainda mais nesse período de pandemia, e Barretos, que é uma cidade que recebe muitas pessoas, até mesmo por causa da questão de saúde do Hospital de Câncer, a gente acaba recebendo aí alunos durante todo o ano letivo. E os nossos profissionais de educação, eles beiram mesmo aí a 1.800 profissionais, dos quais 1.500 são efetivos, profissionais efetivos, que também atuam nesses diferentes níveis e modalidades que eu relatei a vocês anteriormente. Pois é, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho então, da sua rede, são 800 alunos e 49 professores, é isso? É isso, uma rede pequena, né, uma cidade de 7 mil habitantes, é uma outra realidade, mas assim, eu falo que os desafios são os mesmos de qualquer cidade, a gente enfrenta, quanto mais perto tiver o prefeito, quanto mais perto tiver a população, a cobrança é cada vez maior. Em Bilac, com 7 mil habitantes, a nossa cobrança em educação sempre foi muito grande, nós sempre fomos referenciais em educação, sempre com IDEBs altos, sempre com inovações na educação, né, como já falamos outras vezes, nós já usamos tecnologia há algum tempo, e hoje estamos, né, com a rede com mais ou menos 800 alunos e quase 50 profissionais, professores, e em torno, na pasta, 100 funcionários trabalhando na educação, na cultura, no esporte e no lazer, que acaba fazendo tudo isso pelo tamanho da cidade.
Muito bem, eu queria que vocês ficassem à vontade para esclarecer à população como é que vocês têm trabalhado, principalmente com os pais, mas o tema que eu gostaria de colocar inicialmente é sobre essa fase de alfabetização, né? Porque os adolescentes, os mais jovenzinhos, eles têm mais facilidade, né? A gente até brincava no começo do programa aqui, todo mundo tem dificuldade de, né, se posicionar na câmera, aí vem, eu fico imaginando, né, o aluno aqui em São Paulo tem grandes comunidades e eu conversando com eles, alguns especialistas falam, olha, o pai só tem um celular, dá para o filho, eu usei isso aqui porque eu não tenho o celular na mão, dá para o filho, ele digita lá, aí daqui a pouco acabou os dados e o vídeo já não dá para ele assistir mais, né? Então, eles têm dificuldades. Mas os mais jovenzinhos, os na fase de alfabetização, acho que é de 5 para 6 anos hoje em dia, né? Ou de 6 para 7. Como é que está sendo isso, Luiz? Porque deu para evoluir um pouco do início da pandemia para cá, porque os pais recebem aquela apostila. Eu estava conversando com uma mãe, ela falou assim: a professora faz um vídeo. Eu tento falar a mesma coisa que ela falou no vídeo para minha filha, mas parece que não está dando certo. Como é que é esse Não, o desafio? processo de Fala para mim, Luiz. alfabetização, esse processo de alfabetização é um pouco mais complicado mesmo, é preocupante para todos nós. Acho que a maior preocupação hoje é com essa faixa de 6, 7 anos, primeiro, segundo, terceiro ano. São as crianças que vão ter uma dificuldade depois, mas nada que depois, com o tempo, a escola se organizando não possa corrigir, que não possa depois correr atrás desse tempo. Mas a alfabetização, quem alfabetiza, quem teve esse prazer de estar em sala de aula e alfabetizar uma pessoa, é um momento assim único, Jeremias. É algo que acontece e não tem tanta explicação. Hoje tem N métodos de alfabetização, N formas de alfabetizar, mas ninguém consegue explicar como que essa criança vai adquirir esse sistema de escrita. Então, assim, nós direcionamos e, de repente, a gente fala que deu um estalo. A criança deu um estalo, ela saiu lendo. Né? Então, a gente faz atividades para criar esse momento do estalo, mas é algo bem mais complexo. Então, tem criança, nós vimos ano passado, mandando material, mandando vídeos, que no final do ano, com as provas, com o retorno, já estavam desenvolvendo uma atividade, já estavam alfabetizados. Outros não. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir classificar de uma forma geral a todas as crianças vão se alfabetizar em casa. Ou todas não irão se alfabetizar em casa. A gente vai esperar, vai ter que esperar cada caso. Para algumas vão ter esse amadurecimento e vão adquirir o sistema, outras não. Mas a escola depois tem que correr atrás disso, detectar. As avaliações diagnósticas no retorno das aulas presenciais é algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem esclarecido, para conseguir atingir os objetivos nessas crianças. Muito bem. Ô, Jéssica, eu tentei com uma sobrinha neta, né? Mas o meu método é lá da cartilha suave, não avancei nada. Hoje, como é que é? Você, como secretária, olha uma professora educando. Essa, por exemplo, essa moça me mandou um vídeo da professora explicando: olha, hoje a gente vai aprender a falar ovo, né? A gente não vai. Então, vamos lá. Aí ela faz a questão fonética, né? Tudo, né? E a mãe repete, não adiantou muito. É um processo lento, demorado, né? Como é que você vê? São tantos métodos, tantas possibilidades, né? Você acompanha cada professor fazendo do seu jeito? Como é que a secretaria acompanha essa alfabetização? Jeremias, para a gente falar um pouquinho sobre esse processo, a minha história vai ser um pouco mais longa do que a do Luiz, né? Fique à vontade. Na verdade, nós assumimos a Secretaria Municipal de Educação aqui de Barretos esse ano, né, dentro do governo da nossa prefeita Paula Lemos, que tem aí a educação, saúde e outras vertentes como prioridade. Barretos, como disse, né, uma rede de ensino grande, e nós temos aí, sem contar os projetos de período integral, que também somos responsáveis, os CEMEPs, nós temos 50 unidades escolares, das quais 29 são de educação infantil e 21 de ensino fundamental. 19 do primeiro ao quinto e 2 de sexto ao nono ano. E aí, por que eu faço esse resgate para falar sobre a questão da alfabetização? Porque no ano passado, né, o nosso sistema aqui, ele era por séries, né, e anual. Ele não era um sistema de ciclo, então a criança ela poderia ser aprovada ou retida ao término de cada ano, de acordo com a sua proposta e possibilidade de construção de aprendizagem. Com a pandemia, então, portanto, foi
possibilitado aí um sistema de ciclo. Então, Barretos passa a ter um sistema de ciclo. No ano passado, então, não houve retenção. E no ano passado eu era professora alfabetizadora da rede, né? Há 16 anos eu atuo aqui em Barretos. Desses 16 anos, 12 anos eu fui coordenadora pedagógica e os demais anos eu atuei em sala de aula, especificamente em alfabetização, que eu tenho um total carinho e respeito por essa fase e algumas coisas que o Luiz pontuou. Realmente é isso, né? A gente chama desse insight, esse estalo, mas ele não acontece de uma hora para outra. Ele é fruto muito dos estímulos que a criança ela recebe. E aí vai da maturação da criança também. Mas aqui porque eu falo que a história é um pouquinho mais longa, acho que pela diferença, né, entre as redes, a gente tem que pensar, obviamente, esse acompanhamento individualizado com os professores, ele é essencial, e por isso nós temos uma equipe de coordenação pedagógica e um centro de formação de professores aqui em Barretos, chamado CEFORP, que ele é responsável aí por esse acompanhamento pedagógico das escolas e também a formação dos profissionais da educação, os HTPCs e outros momentos formativos, mas principalmente porque no ano passado era um sistema apostilado aqui em Barretos, e com o final da última gestão não houve uma renovação desse sistema apostilado, até porque a empresa que trabalhava, ela deixou de trabalhar com sistemas públicos de ensino. Então, quando assumimos esse ano, não tínhamos um processo licitatório aberto para aquisição de material escolar. Por um lado foi muito desafiador, porque nós não tínhamos aí as apostilas, que no ano passado as crianças tinham, mas por um outro lado, nos possibilitou, através do Centro de Formação de Professores, construir um material didático voltado para a recuperação de aprendizagem. Então, a nossa primeira ação neste ano, quando em 22 de fevereiro demos início às aulas híbridas, foi fazer um movimento com as famílias para, primeiramente, destacar a importância de uma avaliação diagnóstica. Então, talvez um pouquinho aí diferente de Bilac, né? Nós iniciamos o nosso ano com uma avaliação diagnóstica, onde podemos traçar, de fato, quais eram os níveis e lacunas de aprendizado que os nossos alunos eles possuíam. E, óbvio, num ano, né, de pandemia, como foi o ano passado, onde não houve uma interação direta com o professor, ano passado era apostila e aulas gravadas na TV, né? E aí tinha uma mediação, mas era uma mediação por WhatsApp que era feita. E esse ano a gente já avaliou que a proposta empregada no ano passado estava deficitária. Então, diante disso, primeiro, fizemos um trabalho com a nossa comunidade escolar, incentivando o retorno às atividades presenciais, obviamente, né, cumprindo os protocolos sanitários e também aquilo que é posto pelo Plano São Paulo, que é os 35%. A nossa fase estava no início do ano entre a vermelha e a laranja, né? Então, nos foi possível iniciar. No início de março, nós tivemos aí, depois desse processo de atividades presenciais e também avaliação diagnóstica, um decreto que veio a restringir as atividades presenciais. Então, refizemos mais uma vez um planejamento da nossa rede. Como a nossa proposta era híbrida, nós migramos para o ensino remoto. Porém, nós não apenas ofertamos aquilo que chamamos de aula referência, que são as aulas gravadas, mas também um sistema de interação via Meet. E para as crianças de educação infantil, um trabalho com os pais, porque eles acabam fazendo aí a mediação com a criança. Nós tivemos no ano passado aproximadamente 40% do nosso público que não teve acesso à tecnologia e às aulas. E esse ano, através dessa interação via Meet, da buscativa, desse trabalho mais próximo às famílias e às equipes escolares, nós tivemos apenas 19% dos nossos alunos que não conseguiram corresponder de alguma forma, né? Então, por que eu digo tudo isso para falar do processo de alfabetização? Porque a alfabetização, ela é mediada pela interação, né? A gente sabe aí dos componentes conceituais, mas o atitudinal e o procedimental faz muita falta. O pegar na mão do aluno, o explicar, você deu até o exemplo da cartilha. Eu particularmente costumo dizer que o melhor método é aquele que a criança aprende, né? Porque a cartilha, na verdade, ela é um recurso, ela é um instrumento. Mas a interação, a formação do professor, né, a interação com a família, o envolvimento nas atividades escolares, os estímulos que esse aluno vai receber, que de fato vai impactar nesse processo de alfabetização. Então, hoje, nós temos sim
uma lacuna na alfabetização dos nossos alunos, deixadas principalmente pelo ano passado, e a gente busca resgatar isso com uma interação, mesmo que seja aí via Meet. Então, hoje o aluno da Rede Municipal de Ensino de Barretos, ele tem as atividades impressas, ele tem a aula referência e ele tem também a interação via Meet com o seu professor. Então, é basicamente O o que o que que é o aluno de Meet? uma escola Desculpa a privada ignorância. tem. Meet é uma ferramenta do Google semelhante com a que estamos usando aqui, que permite uma interação síncrona, ao vivo. Então, o professor, além da aula referência, né, que é a aula gravada, a criança tem diariamente também aulas ao vivo com o seu próprio professor. Então, por isso que a gente Ah, que fala assim, legal. nós temos momentos síncronos e também momentos assíncronos. E nesse momento a gente passa por um processo licitatório para aquisição de um sistema de ensino apostilado, que obviamente vai trazer aí também maiores benefícios, mas nesse primeiro bimestre o nosso foco foi em atividades buscando a recuperação da aprendizagem dos nossos alunos. Entendi, mas, por exemplo, esse sistema Meet, eu não entendi duas coisas, porque se era 40 e foi para 19, e era 40 porque muitos não tinham acesso, por exemplo, à internet, como é que subiu se eles já não tinham acesso? E eu também queria saber, entender se para alfabetização esse sistema funciona, porque não sei se uma criança de 5, 6 anos, ela consegue ter acesso num tablet e entender com outras crianças e ter interatividade ou não? Olha, hoje de manhã a gente estava numa discussão semelhante, né? Porque nós temos alguns parceiros, um deles é o Hospital de Câncer aqui de Barretos, e a gente estava construindo algumas atividades, esse ano terão que ser algumas online para a formação de professores em educação e saúde. E a gente entrou Uhum, justamente nessa discussão porque acreditamos que a interação presencial do professor com o aluno, ela é indiscutível. Inclusive, uhum, ficamos felizes por entender que finalmente educação é considerada serviço essencial, né? Já no estado de São Paulo, e aí está para ser aprovado também a nível de Brasil. Nós somos favoráveis à escola aberta, desde que garantidos os protocolos de segurança, tanto para os nossos uhum, profissionais quanto para os nossos alunos. Mas só para explicar a questão, primeiro, poderia ser Meet ou qualquer outra plataforma, né? Mas o Meet foi uma uhum. plataforma utilizada porque ela é de fácil acesso. Então, por isso nós utilizamos aí essa ferramenta. Em relação ao aumento da utilização da ferramenta para os alunos, primeiro, ano passado eles não tinham, era apenas uma aula gravada. Então, o aluno, Ah, primeiro, ele não participava porque não se sentiam na obrigação de realizar a atividade, porque não tinha interatividade direta com o professor, igual tem esse ano. Então, o fato dele uhum, estar diariamente interagindo com o professor os estimulou a ser mais participativos nas escolas, né? A gente tem uhum. lá ainda de acesso tecnológico, estamos vendo algumas alternativas aqui, construindo alguns projetos para isso, algumas parcerias também. Um dos motivos do aumento dessa conectividade é a possibilidade de interação com o professor que não tinha. E isso também não substitui a importância da presença do professor no processo de aprendizagem, mas ajuda, por quê? Porque a partir do momento que o professor ele está ao vivo com o aluno, quando ele tem alguma dúvida, o professor já esclarece. E aqui foi feito um Uhum. trabalho muito próximo das escolas com os pais, e aí você me falou das crianças menores, né? Esse trabalho com as crianças menores, ele também é mediado pela família. Então, as famílias acompanham as aulas, não todas, mas a maioria acompanha as aulas. É feito alguns vídeos também de orientação para os pais, né? Então, a família acaba sendo o grande mediador nesse processo, mas eu creio que é um conjunto. Acho que os nossos resultados estão melhores esse ano porque a gente está indo para várias vertentes. Desde a vertente da aula referência, a interação com o professor, o trabalho com a família, a entrega da atividade escrita, né, que é o registro dessa atividade escrita, e isso acaba trazendo alguns benefícios. Agora, o resultado deste trabalho, eu só vou conseguir mediar na minha próxima avaliação de rede, porque a gente fez uma avaliação diagnóstica no início de fevereiro, né? Ali, melhor Uhum. dizendo, em 22 de fevereiro, quando iniciamos as nossas atividades híbridas, e agora a gente retorna em 10 de maio com aulas híbridas novamente, né, com essa possibilidade de abertura das escolas para atividades presenciais, e nós vamos fazer uma avaliação processual, que é a avaliação do primeiro bimestre. Então aí a gente vai Uhum. avaliar, de fato, os resultados que esse processo trouxe ou não.
Muito interessante. Agora, ô Luiz, você acha, fique à vontade para falar o que você achar importante, mas esse processo de mais de um ano de pandemia, em que são enviados vídeos e material à distância, enfim, e aí, coitado, o professor não sabe se planeja aula presencial ou online, aí muda, ele tem que planejar dois tipos, eu sei que é bem complicado. Mas você acha que didaticamente a gente está evoluindo nesse sentido, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. E até as universidades federais, estaduais, públicas, tiveram que fechar, porque eles não tinham um modelo que a gente já tinha, por exemplo, telecurso primeiro grau, segundo grau, era um modelo meio à distância. Você tinha uma metodologia, agora você vai aprender tal coisa, no final tinha um resuminho. Parece que era mais pensado para quem está em casa na frente do computador. E a pandemia, imagina, se pegou a faculdade de surpresa, imagina vocês da rede pública. Deu para evoluir alguma coisa pedagogicamente ou não? E isso pode ser usado para o futuro? Não, a evolução é constante, né? Todo professor está sempre modificando. Isso é função do professor estar criando, estar aprendendo. Eu me orgulho muito, nós começamos o trabalho ano passado, então eu assumi a secretaria em janeiro, em março já estourou a bomba da pandemia na minha mão, mas meu mestrado é em tecnologias e ensino. Então, assim, em 2 dias nós conseguimos estar com uma rede rodando, conseguimos material e pessoal usando o WhatsApp que faz chamada, é o Meet, é o Teams. Então, isso os professores no começo tiveram uma certa dificuldade, tiveram um receio de como mandar, a aula vai ser gravada, vai para o YouTube, a pessoa vai ter esse acesso. E o professor foi progredindo e foi melhorando essa comunicação. Eu tive professores agora esse ano, eu quero fazer um outro grupo, os grupos têm os pais e tem os alunos, eu quero um grupo só com alunos. Os alunos toparam, fizeram outro grupo e estão conversando. Conversa pela própria câmera e áudio do WhatsApp, fazem reunião com o Meet, fazem reunião com o Teams, usam N plataformas. Meu professor de educação física trabalha com o Google Classroom, então assim, ela aprendeu a fazer diagrama, aprendeu a fazer aula. Essa semana ela veio me trazer jogos. Ela aprendeu a criar um jogo no computador para poder mandar para os alunos. Então, esse aprendizado é gigantesco. Nós fizemos a avaliação diagnóstica no final do ano passado. Com essa avaliação diagnóstica, montamos uma apostila para esse ano. Então, a gente entregou a apostila para os alunos já na primeira semana de aula dos 6 meses, dos 2 primeiros bimestres, né? Já o material de acordo com as dificuldades do ano passado. Então, a gente priorizou aqueles conteúdos mais fundamentais. Em cima desses conteúdos, montamos um material e, junto com esse material, vão as aulas de referência, como a Jéssica falou, vão a comunicação pelo Meet, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Acho assim, que nós não podemos ter um limite. Quanto mais o professor se adaptar, quanto mais o professor aceitar mudar, ele vai conseguir alcançar mais alunos. Entregamos as provas agora em sistema drive-thru. Ficaram 2 provas para trás só. Então, dos 500 alunos do ensino fundamental, 2 provas ficaram sem ser entregues. E a gente foi atrás de descobrir, era familiar que faleceu na semana de Covid. Então, a criança realmente não tinha estrutura para vir buscar essa prova, os pais. Fomos, pegamos o carro, entregamos. Então, nós estamos com 100% dos alunos do fundamental com prova feita e entregue. As pessoas estão corrigindo agora para entregar as notas para a gente. Então, a gente sabe que não é ideal, nada vai substituir esse professor, o processo de sala de aula é necessário, em casa tem interferência, tem o pai, tem a mãe, né? A preocupação nossa da alfabetização. Tem pais que perguntam no grupo e quer saber como é que faz, e reproduz, e tenta de outra forma. Tem pais que já tiveram outros filhos, já vivenciaram outras formas de ensinar. Então, a família hoje, nesse ensino híbrido, é fundamental. Então, para alfabetizar a criança em casa, com certeza do estímulo da família. Então, a escola vai ter que estar pronta para isso, os professores se adaptando, aprendendo. E eu vejo, assim, uma conversa semana com o nosso prefeito Vitor, cara, nossa primeira-dama, o pessoal se preocupa muito com isso. A gente está se preparando para o futuro, porque não vai ter como a gente perder esse contato já pelos grupos, essa comunicação com os pais, reunião via Meet. Então, acho que hoje a escola vai ter que entender que a comunidade escolar vai estar ligada de uma forma online. Não é mais só a forma física. Então, os professores também vão ter esse avanço
os diretores, e todo mundo vai ter que modificar essa vida, e a escola vai ser feito muito melhor daqui para frente. Modificar a Ô, vida, você Luiz, falou tudo, porque todo mundo que eu gravo fala, não aguento mais essas telinhas. Mas não tem outro jeito, não é, Jéssica? Pode falar, Jéssica. Vou pedir para a Jéssica ficar um pouquinho para a sua né, esquerda para a gente te ver melhor. aqui... Aí, tá bem no centro. Ah, Obrigado, melhorou. querida. Você ia fazer Imagina. uma pergunta Ô, para o Luiz, Luiz, na fica à verdade, vontade. sim, na verdade eu vou falar assim, que é uma invejinha boa o fato de saber que ele estava na gestão, né, do município nessa mudança de ano. A gente vai para a segunda pandemia, né, e quando há uma mudança administrativa na cidade, isso impacta muito, e aqui eu não entro nem no mérito de fazer nenhum julgamento àqueles que vieram antes de nós, mas se no ano passado, aqui pensado neste processo de avaliação, trouxe essa preocupação agora e você já levou para a sua rede, isso é muito importante. Não há como falar de recuperação de aprendizagem, em diminuição de defasagens, se a gente não entender que política pública é construída com dados diagnósticos, né? Então, assim, ter esse diagnóstico dos níveis de aprendizagem do sistema de ensino, da rede de ensino, ela é essencial. Então, foi por isso que nós começamos assim. E aí a gente cai até numa discussão de cultura familiar, né? Porque o processo de avaliação, durante muito tempo, é visto somente provas, execução de uma atividade impressa. E a pandemia, ela vem figurar a educação em vários aspectos, inclusive nesse. O que é um processo avaliativo? Né? Como eu sei que o meu aluno esse ano está melhor do que o ano passado? Só por aquilo que ele corresponde em relação a uma atividade escrita, ou a partir do momento que ele está mais participativo, a questão da oralidade dele está maior, a forma como ele consegue se conectar ou consegue interagir com esses novos recursos tecnológicos também avançou, né? Então, a pandemia ela veio revelar e trouxe muitos desafios para a educação, mas eu acredito, enquanto equipe aqui, nós defendemos isso, que também toda ela traz muitas oportunidades. Então, eu vou tirar por Barretos, é uma cidade, né, que tem uma rede gigantesca de ensino, mas nós estávamos muito atrasados nessas questões tecnológicas, ainda estamos, inclusive estamos abrindo muitas licitações agora para um avanço tecnológico da própria rede, né? Realmente diminui a qualidade de acesso. Então, o acesso por si só não garante o aprendizado, mas no momento onde as escolas estão fechadas, é o acesso tecnológico que vai ser uma ponte, né, entre o professor, o aluno e as famílias. Então, eu não sei se você sentiu aí em Bilac, mas aqui a gente não. Também as transformações, elas são inclusive culturais. A questão cultural do que é a escola, o professor, qual é a nossa função, qual é o papel da família. Então, a pandemia muitos desafios, muitas questões negativas, mas na educação a gente tem, viu, Jeremias, essa mania de ver o copo mais cheio que vazio. A dor tem essa essência. Então, vendo em meio à pandemia o copo mais cheio que vazio, eu acho que é uma grande oportunidade da educação avançar muito. Avançar em relação à relação com a família, porque a família entende o seu papel, tendo a oportunidade de entender o seu papel, porque é notório. Aquelas crianças onde, por qualquer razão, a família consegue se envolver neste processo de ensino-aprendizado, a criança está avançando mais. E aqui eu não estou falando que é uma questão apenas socioeconômica, porque nós temos crianças, às vezes, que têm uma condição socioeconômica menos favorecida, mas a família consegue estar presente. E aqui eu não estou falando família numa configuração também comum, não, né? Família como um Uhum. todo, independente da sua configuração e do seu núcleo familiar. Mas esse envolvimento entre escola, profissionais de educação e família é o que, neste momento da pandemia, é uma fórmula que realmente nos leva a algum avanço diante das disparidades educacionais que se formaram aí no último ano. Pois é, a pandemia aproximou mais os pais desse processo. Vou pedir para a Jéssica ficar um pouquinho mais para a esquerda, porque ela está sumindo na tela, mais para a esquerda, mais. Aí, vai, agora sim, para todo mundo poder te ver bem. Agora, eu queria que vocês falassem, já que você citou na questão da tecnologia, eu queria entender o seguinte: a gente tem hoje vídeos e tecnologia muito interessante. Eu vou citar, por exemplo, da Khan Academy, né, que surgiu lá nos Estados Unidos, muito legal. Então, vamos supor, no ensino de primeiro grau, o aluno tem que aprender equação do primeiro grau. Então, tem videozinhos maravilhosos lá, de todas as áreas.
vocês acham que este material ele pode ser utilizado e isso é uma questão que no futuro vai ser acomodado? O professor fala, olha gente, pode usar aquele site, ou o processo do professor chegar e ele gravar o vídeo, ele colocar na lousa aquela equação ali do primeiro grau, é importante também didaticamente. O que vocês acham? Começando aí pelo Luiz. Assim, eu tenho experiência, né, com a Khan Academy. Então, é um portal colaborativo, mas ele avalia o aluno e ele vai, de acordo com a necessidade desse aluno, ele vai entregar novos vídeos, novas etapas. Então, ele pode ser usado em sala de aula também, ele pode ser aquele professor, uma rede maior, que tem mais dificuldade, pode usar esse vídeo, é necessário. Eu já usei muitos vídeos da Khan Academy quando em sala de aula. Então, não é como professor de matemática, eu trabalhava aqui com os meus alunos da escola e usava vídeos de multiplicação diferenciados, formas diferentes de multiplicar, equação, tudo. A gente trabalhou um pouquinho de cada coisa. Trigonometria, relação de triângulo, tem uns vídeos muito legais lá, que são colaborativos, são professores que fazem e mandam para a plataforma e recebem para isso. Mas sempre, Jeremias, eu acredito assim, quando o professor tem esse pertencimento, ele consegue ele criar um conteúdo para aquele aluno, ele consegue interagir com aquele aluno, o aluno vai sentir mais tocado. E aí vai entrar em todo o que a Jéssica falou, o desenvolvimento atitudinal, emocional. Então a gente sabe hoje que a criança não aprende só com o cognitivo. Tem a parte emocional dela que vai influenciar muito, que é uma preocupação nossa. São as atitudes dela que vão preocupar muito. Então, em uma outra vez que nós conversamos, nós falamos sobre a rotina. A gente precisava ter uma rotina na sala, em casa, para poder estudar, para poder aprender. Então, assim, quando esse vídeo, quando essa aula é feita para aquele aluno, quando o aluno sente que o professor está fazendo com carinho para ele, está usando a especificidade dele, né, vou fazer um material, vou usar lá a festa do peão de Barretos como matéria de uma situação, um problema. O aluno vai se identificar muito mais lá de Barretos do que aqui de Bilac. Aqui em Bilac eu tenho que falar sobre o rodeio de Bilac. Né, eu vou falar que o rodeio de Bilac tem isso, a festa da cidade, essa festa de setembro que é famosa. Se eu usar isso numa explicação, o aluno vai ficar vidrado. Então, essa diferença, essa especificidade, eu acho que é necessária com tecnologia. Então, os professores estão um ano aí aprendendo a usar as tecnologias, e agora eles têm que se arriscar, têm que tentar fazer mesmo. Igual a pessoa tentou fazer jogos, tenta fazer jogos. Se ficar bom, ótimo. Se não ficar, vamos fazer de novo, vamos aprender de novo. Vamos ficar tentando, tentativa e erro. Muito legal. O que você diz a respeito, Jéssica? Ele foi falando, foi passando flashes aqui na cabeça da gente, né? Que nós, enquanto profissionais de educação, somos também constantes estudantes. E eu não tenho todo esse aparato tecnológico, esse conhecimento tecnológico. Você colocou aqui pessoas, não de regiões diferentes. Eu estou achando isso fantástico. Porque enquanto o Luiz é todo aí da matemática, da tecnologia, eu já sou toda das humanas, das ciências da natureza, né? Mas ele falou um ponto que é indiscutível, tanto nesse momento que a gente está vivendo aí dessa necessidade tecnológica, quanto até mesmo em anos anteriores, quando nós estávamos dentro da sala de aula para atender a necessidade dos nossos alunos. Sim, que eu disse assim que a magia toda é a questão da transposição didática, né? Independente de ser um recurso tecnológico ou não, até mesmo dentro da própria sala de aula, para a gente atingir a diversidade de alunos que nós temos em sala, essa transposição didática ela tem que acontecer. É óbvio que essas plataformas, essas possibilidades, né, tecnológicas que tem agora, elas vêm facilitar o trabalho do professor, né? Por quê? Porque a gente encontra muitos recursos, às vezes já prontos, mas é necessário também estudar esses recursos para poder utilizá-los na sala de aula. Se não é só um livro, se não é só um link, se não é só um computador, é só um tablet, né? O que faz aquilo que a gente entra nessa discussão quando a gente fala informação não é conhecimento. O que tem informação em conhecimento? O processo de mediação, o fazer sentido. E aí o Luiz deu um exemplo maravilhoso. Você vai falar de festa do peão, em Barretos as crianças vão receber de uma forma, em Bilac vão receber de outro. Do local para o global, né? Então essa especificidade, de fato, ela é essencial. Inclusive, a gente poderia até fazer uma discussão curricular em relação a isso, né? A gente tem uma base nacional curricular aí, mas a nossa própria legislação já nos permite entender que, independente da base, as especificidades, elas precisam ser contempladas.
Cada vez mais. Ô Luiz, eu queria saber se vocês voltam também em 10 de maio, igual a Jéssica em Barretos, aí em Bilac, que fica perto de Araçatuba, para quem não conhece, vai lá visitar. E eu queria saber também o que vocês podem dizer para os pais nesse retorno agora em maio. E aí eu estava pensando aqui, né? O que dizer aos pais? Porque eu fico pensando assim, o pai, a questão da avaliação que a Jéssica colocou. Eu quero saber se meu filho está bem, se não está, né? Mas aí, como é que faz? Eu acho que tanta coisa mudou, porque se você falar cada pai mandar um WhatsApp para o professor, você sobrecarrega o professor também. Um professor que tem 30 alunos, como é que ele vai responder 30 pais perguntando avaliações individuais? Não é fácil, né? Então eu queria saber isso, o que dizer aos pais agora, no retorno aí semipresencial, e para que eles possam preparar seus alunos para esse retorno ainda que híbrido, né? Então, nós pretendemos voltar em maio também, ainda não temos a data certa, talvez dia 3 de maio ou dia 10. Nós estamos ainda pensando na data, mas se tudo ficar tranquilo, essa semana teve uma diminuição de casos na cidade, a gente se manter isso, se for tudo tranquilo, a gente volta sim. Mas os pais, no começo, a Jéssica vai ver isso lá com a alfabetização, eu tive muito isso ano passado, que os pais acostumados a não ter nota, começaram a ter nota. Então, a primeira vez que o aluno teve nota, o aluno tirou 8, tirou 9, o pai que surtou. Mas eu falei, não, calma, é uma coisa gradativa, vai crescendo. Esse aluno ele pode começar com 5, se ele terminar com 10, ele está ótimo. Então, isso foi um trabalho muito assim demorado ano passado, muitas reuniões via Meet com esses pais, para poder explicar para esses pais como seria esse processo. Esse ano, acho que sim, a preocupação maior é falar para os pais não terem pressa, as coisas irão andar de acordo com o tempo. Nós estamos readequando todo o ensino para que não tenha essa defasagem, que as lacunas sejam cumpridas. E como eu disse no começo, a escola, sendo essencial, ela é fundamental. Acho que é um termo, ela faz parte ali da fundamentação, da essência de qualquer coisa. E nós vamos voltar. Meu filho não tem como mandar hoje, eu tenho diabetes. Não manda. Então, a mesma aula que vai ser presencial vai ser online. Então, vai ser a mesma coisa. Nós não vamos deixar nenhuma criança ter algum tipo de defasagem porque os pais optaram em não mandar para a escola. Então, é isso que os pais têm que ter esse esclarecimento. Que tanto presencial quanto virtual, conteúdo é o mesmo, o trabalho é o mesmo, a paciência vai ser o mesmo, e a gente vai trabalhar para corrigir todas as lacunas da mesma forma. Então, volta presencial, eu não quero mandar, não precisa surtar, não precisa ofender ninguém, não, só não manda. Vamos respeitar quem quer mandar e vamos respeitar quem não quer mandar. Então, nesse momento de volta às aulas presenciais, o respeito, a família tem que poder respeitar as opiniões. Eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Ô Jéssica, e esse retorno agora, então, eu queria saber sobre recuperação, porque vocês fizeram um diagnóstico, né? Mas a recuperação de um aluno, sei lá, do segundo ano B, não sei nem se assim se fala ainda, eu tenho 5 lá que precisa de recuperação. Essas mudanças todas, sei lá, pode juntar esses alunos com outras classes e traçar uma metodologia ou para a recuperação desses alunos? Ou continua assim individual, né? Cada classe, cada professor responsável. Acho que é assim que funciona, né? Mas eu queria saber em relação a essa recuperação, porque eu acho que a gente vai ter muito aluno com dificuldades das mais variadas, né? Quando nós finalizamos a correção das atividades, ou melhor, das avaliações diagnósticas, essa equipe do Centro de Formação de Professores, junto com os supervisores, que nós temos um supervisor e um coordenador responsável por acompanhar cada unidade escolar, né? Então a gente chama aí de equipe gestora, diretor, supervisor e coordenador. Então essa devolutiva foi dada a essas equipes, né? Então foi traçado aí esse diagnóstico. E isso foi base de discussões na semana retrasada e na semana passada, para que hoje, inclusive, eles estão em reunião, e terminando aqui com vocês, eu vou adentrar nesta reunião também, para a gente traçar algumas estratégias de recuperação de aprendizagem no contraturno, tendo em vista a nossa possibilidade de retorno no dia 10. Então, assim, só para esclarecer, o nosso retorno no dia 10, ele se dá no dia 10 porque no dia 3 é a segunda dose da vacinação dos profissionais da educação, né, que tomaram a primeira dose ali no dia 20.
Então, porque assim, quando a gente fala em retorno de atividade presencial, é muito desafiador porque a gente sempre vai ter, né, os dois lados. Aqueles que são favoráveis, aqueles que não são favoráveis, É. o entendimento de muitas famílias e muitos profissionais de que o retorno ele é necessário, mas acho que a ideia para o pai, né, de que a educação é essencial e que a escola é um ambiente seguro, e que em Barretos, por causa do tamanho da rede, não sei se o Luiz fez isso lá também, nós montamos um comitê operacional emergencial que fez todo o monitoramento de casos de suspeita e possível positivação de Covid em ambientes escolares. E realmente foi comprovado que não houve contaminação no período que tivemos presencial, né? Então, Uhum. a gente bate muito nessa tecla de que a escola é um ambiente seguro, é importante a escola estar lá, é lá onde a criança tem maiores possibilidades de recuperação, e fazer a recuperação da aprendizagem virtual é muito desafiador. Então, assim, uma das nossas ideias é no contraturno e nesses projetos de período integral que eu disse a vocês, já que devido aos 35% a gente não volta com a educação em tempo integral, a gente fazer pequenas turmas presenciais para recuperação de aprendizagem, né? Então, como tem distanciamento, a gente coloca um profissional ali, porque aí a gente consegue ir nas dúvidas e nas lacunas específicas de aprendizado dos nossos alunos. Então, a ideia de Uhum. recuperação de aprendizagem, ela perpassa aí por esse atendimento também no contraturno do ensino. Muito bem, o programa está chegando ao fim. Eu estou conversando aqui com o representante, secretário da Educação da cidade de Barretos, que fica mais ou menos 450 quilômetros da capital paulista, que é a nossa referência. Bilac está a quantos quilômetros, mais ou menos, Luiz? 560. Bilac é uma cidade turística, não? Nós temos o título da cidade das mais belas festas, né? Na região, o nosso rodeio é muito famoso, a nossa quermesse é muito famosa. Então, o pessoal de Araçatuba, Birigui, das 14 cidades próximas, vem todos para a nossa cidade nas nossas festas, porque são festas de qualidade. Só perde para Barretos, porque eu nasci em Barretos, não é, secretário? Não vou dizer que Bilac, mas Bilac, pelo jeito, deve ser muito bom mesmo, pelo que você está falando. Eu queria agradecer bastante a vocês, e numa palavrinha final aí de 1 minuto para cada um, qual o recado final, se vocês têm algum livro interessante, se tem algum vídeo interessante para... Esses dias eu entrevistei uma responsável da nova escola e ela falou, olha, para a criançada, parlendas, né? Eu nem sabia o que era isso, parlendas. Aí fui ver, realmente é bem interessante, é bem legal. Então, se vocês tiverem algum livro, alguma indicação especial para os pais nesse momento difícil, e alguma outra orientação, por favor, fique à vontade, porque eu acho que a gente é um momento de união, né? Quanto mais os pais e todo mundo puder, os tios também, não é só pai não, né? Tio também tem a obrigação de ajudar a alfabetizar aí os seus sobrinhos, porque é um momento da gente ficar todo mundo junto e ultrapassar esse processo aí de pandemia. Luiz, por favor, finalizando então. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade novamente, agradecer ao nosso prefeito Vitor Bottini, e dizer assim, para essas famílias, para esses pais, que é para realmente para ler. Então, assim, um livro específico, a gente fala de alfabetização, a gente tem autores incríveis. Essa semana eu estava vendo uma reportagem toda especial da Ruth Rocha. Então a gente vê que tem ali o Marcelo Marmelo Martelo, que vai ser algo alfabetizador mesmo para todo mundo, e isso vai mudar a vida das pessoas. Mas se o seu filho tem vontade de ler gibi, dá gibi, se tem vontade de ler bula de remédio, dá bula de remédio. O importante é criar o hábito da leitura. Você lê, né, a gente fala China, o pessoal lê manual de instrução. No Brasil a gente não tem esse hábito. Então, assim, vai ler o manual de instrução. A pessoa que conseguir ler o manual, ela vai estar extremamente alfabetizada. O manual de instrução, É ele é verdade. uma informação funcional. Então, não importa o que você vai ler, mas leia, incentive o filho a ler. Incentive, mesmo que for de forma virtual. Então, disponibiliza nos grupos vários livros virtuais para essas famílias. Vão lá e lê para a criança que não sabe ler sozinha, deixa ela contar depois, deixa ela imaginar que ela está lendo, porque é assim que ela vai ser alfabetizada. Ela vai ter que entrar nesse mundo da imaginação, nesse mundo da leitura, que as letras, os números vão fazer algum significado para ela. Só assim ela vai ser uma criança letrada no mundo que a gente vive. Muito obrigado, Jeremias. Nossa, não, muito legal o que você falou. As histórias nunca são velhas, né? Ontem eu comecei a ver vídeos aqui, eu vi vídeos de histórias do doutor, já vou lembrar o nome dele aqui, histórias interessantíssimas.
E é só o vídeo, não tem nem imagem, é só as histórias e você fica viajando naquelas histórias, é muito legal. Ô Jéssica, então, para finalizar, dá sua dica aí pra gente. Também gostaria muito de agradecer a oportunidade. Luiz, maravilhoso te conhecer, né? Já vem o carinho da gente estar em regiões distantes, mas rural de Diamantina. Me reconheci muito na sua fala. O interior tem realmente todo Prazer, esse Jéssica. encantamento das pequenas festas, né? Isso tudo também é currículo. A gente aprende muito através dessas interações. E que a pandemia acabe rápido para a gente poder se reunir novamente e vivenciar e construir através dessas atividades, né? Eu vou me ater àquilo que o Luiz falou, porque a educação ela ensina, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, realmente, os pais, familiares, pessoas que vivem, que interagem com as crianças, né, não apenas ter uma postura positiva, mas também ler para a criança e ler para si também. Porque toda aquela criança que vê um ato de leitura ou vê um ato de escrita, ela se sente motivada, né? Então, nesse momento, talvez a minha mensagem ela vai mais para o socioemocional, que o Luiz falou tão bem hoje também. A questão, assim, de sermos mais acolhedores, de sermos um pouco mais pacientes, de sermos um pouco mais amorosos diante das dificuldades que se revelam aí para gente, tanto nos profissionais da educação quanto nas próprias famílias. O momento ele é difícil, mas nós não estamos sozinhos. E quando a gente se sente sozinho, a gente lembrar, né, que a gente pode ser apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano com certeza seria menor. Então, o profissional da educação hoje faz a diferença e a família faz toda a diferença. Então, eu aproveito para agradecer a oportunidade também, através aí do governo da nossa prefeita Paula Lemos, e o convite todo especial, Jeremias. Não te conhecia, fico muito feliz de saber que você é aqui de Barretos, então tem um pouquinho da nossa terra aí com você. E foi uma tarde que me deixou muito feliz. Como eu falei aqui de acolhimento, somos gestores educacionais, né, Luiz? Aí você não me deixa mentir. A gente também precisa ser acolhido. Então, quando a gente está com os nossos, numa conversa, num bate-papo, construindo, trocando ideias assim, isso nos fortalece. Né? Em período de pandemia nunca foi tão importante o fortalecimento mútuo. Então, eu sou muito grata por essa hora que passei aqui com vocês. Me sinto honrada por este momento. Professor a gente nunca esquece, né? E quando é um professor bacana, então, é daquele que a gente encontra no shopping, na rua e corre dar um abraço, né? Eu acho que esse é o melhor acolhimento que a gente pode ter e é pro resto da vida. E se morar em Bilac, então, aí vai ter que é, encontrar o professor muitas vezes na vida, Barretos Muito. também. Eu queria agradecer muito a vocês a participação e voltem sempre, principalmente com grandes novidades, porque a gente precisa se espelhar um no outro e o nosso papel é esse daqui, no Parlamento Paulista, né? A gente tem muitos projetos aqui voltados para a educação e se vocês quiserem, mandem para que a gente vai debatendo com vocês que estão aí com a mão na massa. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui no programa Ideias e Debates, obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui até a próxima edição. Mande a sua sugestão que a gente vai trazendo para você, tá bom? Até a próxima edição.